Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. Apresentação: Carlos Frederico Gomes. Olá, amigos. Nós estamos muito próximo, mais próximo mesmo, de a gente decidir uma das eleições mais importantes depois que o país se redemocratizou. Não é importante, toda eleição é importante no processo democrático, essa muito mais. Porque nós estamos num processo de escolha e que tem muita coisa errada e muita coisa equivocada. Eu queria falar para você, se você já definiu o seu voto pelo Bolsonaro, perfeito, você escolheu, você definiu, e tem uma coisa muito, muito sólida e cristalizada no eleitor do Bolsonaro, que é a certeza de que vai votar nele. As próprias pesquisas já decidiram isso. Se você já está decidido pelo voto pelo Haddad, é porque eu sei que você é uma pessoa cristalizada que acompanha o ex-presidente Lula. E quem é ligado ao presidente Lula não muda esse voto. Perfeito, você está reconhecendo o que ele fez durante o trabalho dele. Mas eu não estou querendo falar nem para você que está cristalizado votando no Bolsonaro, nem para você que está cristalizado votando no Haddad. Eu estou querendo falar para você que não sabe se vota num e no outro. Ou para você que quer votar num para destruir o outro, ou para você que quer votar no outro para destruir o outro. Nós temos os dois candidatos que vão para o segundo turno, dito pelas pesquisas, né? Quem vai dizer mesmo é a eleição, pode nem ter segundo turno, a eleição que vai dizer. Os dois candidatos, infelizmente, são os que têm a maior rejeição. Um tem 45% de rejeição e o outro tem 43% de rejeição. Ou seja, são os mais odiados que estão sendo escolhidos para governar esse país. A reflexão que eu quero fazer para você, se você não é Bolsonaro até agora, é porque você não é cristalizado com o pensamento do Bolsonaro. Se você não é Haddad até agora, é porque você não é cristalizado com o pensamento do Haddad. Porque quem vota no Haddad é Lula, quem vota no Bolsonaro já é Bolsonaro há muito tempo. Agora, se você não decidiu, é porque você está tentando escolher o melhor. E o que é que eu estou querendo lhe lembrar? Que você precisa escolher diante de algumas coisas que não estão apontados para o segundo turno. Vou lhe dar coisas importantes para você escolher que não está sendo contemplado. Primeiro, experiência. Nenhum dos dois estão apontados segundo, não tem experiência suficiente para ser presidente da República. Um é deputado e o outro foi prefeito de São Paulo, não conseguiu ser reeleito, não conseguiu nem os votos brancos e nulos, a quantidade dos votos brancos e nulos. Segundo ponto, capacidade política para fazer esse processo que dá uma pessoa que já foi governador. Então, você tem que começar a olhar por esse lado, que é o lado do dia depois do amanhã da eleição. O Brasil não aguenta mais inexperiência na administrativa. E o Brasil não pode ser dirigido pelo ódio. O que é que eu estou querendo dizer? Não vou indicar candidato nenhum para você. Eu estou querendo que você que está indeciso, que não escolheu ainda, faça uma análise dos candidatos que aí estão, os que têm chance de chegar ainda no segundo turno ou não, os mais próximos, e o que tem experiência administrativa e faça sua escolha. O Brasil precisa de seriedade nesse momento. O Brasil precisa de capacidade de entendimento e de raciocínio nesse momento. Nós vivemos nos piores momentos da nação. E se eu e você não fizer essa avaliação agora, antes do dia 7 de outubro, depois o tempo já passou. Eu estou cansado de ver meu país falar que ele se arrependeu. A eleição passada foi só arrependimento. Hoje tem muita gente voltando porque quer negar tudo que está aí. E aí, no anseio de dar o troco, ela pode estar dando o troco para ela mesma. Outros, no anseio de voltar ao passado bom, pode estar indo para um futuro muito pior do que nós vivemos hoje no presente. Nós precisamos de equilíbrio, mas principalmente de responsabilidade. Porque votar é um dever. Mas antes de um dever, é um direito. Um direito fundamental para você poder melhorar a sua vida. Por isso deve ser escolhido com seriedade. Para que você, não adianta você dizer que se arrependeu depois.
Porque o seu voto, e você acha que não vale nada, somado mais um, vai dizer como vai ser a sua vida no próximo ano. Se você vai ter comida na sua mesa, se você vai poder educar seu filho, se você vai poder pagar seu aluguel, se você vai poder pagar sua passagem, se você vai poder ter dignidade ou não. Pense bem, está muito perto. E é a hora de você decidir. E decida com inspiração de Deus e responsabilidade. Luiz, a situação é essa. Precisa de inspiração, precisa de responsabilidade, porque eu acho que o Brasil não aguenta outra. Mas, outro engano, outro erro, tu acha? Mas aí que está o X da questão. O que é um engano, né? Acho que o Brasil há um bom tempo já vive governos de fachadas, né? Uhum. Partidos de fachada, lideranças de fachadas. Eu acho que o eleitor está indo mais por uma questão de fé do que de racionalidade. É isso o grande problema. Você foi perfeito. A fé, o que é fé? Já que tu tocou no ponto, e é muito caro a mim. A fé é quando você confia tanto e dá um passo no escuro. A fé é a certeza, tá tudo errado, uma certeza, e vai dar tudo certo. Porque tem uma força superior que você acredita que pode lhe sustentar e mudar tudo. O problema é que a política não é feita de fé. É feita de homens. Se eu tivesse escolhendo deuses, eu tinha que ter fé. O Deus que eu tiver mais fé é o que vai me salvar. Porque até Jesus Cristo, no momento da vida dele, várias vezes ele falou sobre isso. A tua fé te curou. Em vários momentos ele mostrou que Pedro era um homem sem fé quando afundou no mar. E tem vários. Então eu estou só querendo dizer o seguinte: não cabe para a política. Por que não cabe para a política? Porque a política são feitas por homens. E estão muito longe de seus homens de bem. Me perdoe, todos vocês são políticos, mas estão muito longe de seus homens de bem. Não tem ninguém não que tem. E tem homens vocacionados que nasceram para aquilo. Esses homens vocacionados que nasceram para isso, você tem que procurar entender e correr atrás. Eu não estou desmerecendo ninguém, nem pedindo voto para ninguém. Eu só acho o seguinte: diante desse cenário. Não, diante da situação catastrófica que a gente vive hoje, pelo que a gente fez aqui nessa mesa, eu e você, durante esses últimos anos, impeachment, cai um e cai outro, e cai não sei o que, aquela zorra, né? A gente viveu nesses 4 anos, o brasileiro teria que ter muita responsabilidade nessa decisão agora. Pode a gente votar numa pessoa cega e dá tudo certo. Pode a gente votar em outra pessoa que ninguém espera nada e dá tudo certo. Pode votar numa pessoa que você esperava tudo e dá tudo errado. Perfeito. Mas só que o momento levou a decisões dos extremos. E decisões extremadas, Luiz, não é bom no momento de agonia. Não é bom no momento de agonia. O nosso telespectador, que sempre nos assiste na quinta-feira, infelizmente a gente, quando estiver passando o nosso programa, eu e você não tivemos acesso à pesquisa do Datafolha, que vai passar no Jornal Nacional. Mas a gente está bem fresquinho com a do Ibope agora, que não mudou nada praticamente. Não, mas eu estou dizendo que o que acontece? A Datafolha é melhor, só você continua imediato, só para dizer o seguinte: essa Datafolha que ele está falando é A importante. gente vai sair na quinta. Mas por que ela é importante? Ela não vai ouvir 2 mil eleitores, ela vai ouvir 17 mil eleitores. Então tem uma diferença enorme, uma pesquisa hoje no universo maior. Então, infelizmente, eu e você não poderemos falar aqui em cima dela, porque horas antes do programa a gente vai gravar. Então, infelizmente, a gente não vai poder debater em cima dessa informação. Uma coisa eu acredito: o final do primeiro turno agora se caminha para 2 caminhos específicos. Um, que é impressionante como o Ciro Gomes se mantém um certo patamar de competitividade. O Alckmin cai nessa pesquisa agora para 7. Nós vamos falar sobre essa. A Marina praticamente desapareceu. Não, o Alckmin não só cai a nível nacional, mas em São Paulo ele despenca. A Marina praticamente desapareceu e o Ciro continua dentro do mesmo choro. 10, 11, 10, 11, 10, 11, quer dizer, o presidenciável Ciro Gomes vai dar a última cartada nele também
num debate televisivo que provavelmente vai passar também quase que no mesmo horário que a gente tiver no ar. Só que o Ciro não vai ter a oportunidade de debater com o Bolsonaro já não vai para o debate. Então, mas eu acredito que o presidenciável Ciro Gomes, dessa vez, não tenho dúvida que ele só tem um caminho. Não adianta falar de um ausente no debate, que literalmente está muito bem. Eu acho que é confronto de ideias. Ele foi muito... Você tem razão. Confronto de ideias de Fernando Haddad. É com Haddad. Vamos falar sobre isso aqui. Eu acho que da Record, na minha avaliação, ele perdeu muito tempo ali com a Marina, falando de uma candidatura que, de alguma maneira, não está fazendo campanha, está sendo beneficiado por vários fatores externos. Agora pegou melhor. O que é o bom do cara que está liderando a pesquisa? É não ir para o debate. E o Bolsonaro tem um motivo para não ir para o debate. Tem vários, né? Não, pois ele tem um motivo. O cara diz a doença dele não pode ir para o debate. A gente sabe que ele pode ir para o debate. Se o cara pega um avião de carreira e senta lá, para ficar... Ele pode ficar sentado lá e participar do debate. Ele vai só pensar, ele não vai fazer nenhum esforço fixo, mas ele aproveita para não ir para o debate. É interessante isso, né? Carlinhos. E para ele é interessante não ir para o debate, porque ele está liderando. Quem está liderando não quer participar do debate. Vou pegar aqui, por favor, com sua licença. Vamos lá para a pesquisa. O último Ibope do dia 3. Pronto, o Ibope do dia 3 de outubro. Eu vou passar agora para você. Não houve grandes mudanças, mas é importante você vai... Todo dia uma pesquisa. Amanhã, um Luiz já disse, já sai a Datafolha. Amanhã... que é hoje, você está vendo esse programa hoje, quinta-feira, você não vai poder ver a Datafolha aqui, é a última que saiu. Nós estamos gravando horas antes do programa. Antes do programa ir ao ar. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Carlos Frederico. No dia 24 de setembro, Jair Bolsonaro tinha 28. No dia 26 de setembro, ele foi para 27. No dia 1º de outubro, 31. E agora, dia 3 de outubro, 32. Fernando Haddad tinha 22. Foi para 21. De novo 21, e agora teve um crescimento dentro da margem de erro, que é 2%, está com 23. Ciro Gomes tinha 11 no dia 24, 12 no dia 26, 11 no dia 1º e 10 agora no dia 3. Geraldo Alckmin, na minha avaliação, é uma figura que passa por um momento muito difícil. Estava com 8, permaneceu com 8, ficou com 8, agora está com 7. E Marina Silva estava com 5, foi para 6, 4, e agora, literalmente, eu acho que ela parou de se... Deu o quê? 4 ou 3? 4. Pô, deixa eu fazer só uma coisa que é necessário a gente falar sobre isso, Luiz. Eu vou falar sobre essas pesquisas. Pesquisa é o retrato do momento, Por que é que a pesquisa Datafolha e a pesquisa do Ibope estão quase iguais? Você sabe? Eu vou lhe dizer por quê. Porque está perto de ser aferida. A aferição está perto de ser feita. Tem uma coisa sobre o Bolsonaro interessante. O Bolsonaro, sábado e domingo, foi só pancada. Roubou um cofre. A mulher disse que ele ganhava 100 mil. O vice falou besteira. O vice disse que ia acabar com o 13º. A mulher disse que ele ganhava 100 mil e só declarava 20. Disse que o patrimônio dele era de 10 milhões e ele só tinha declarado 2. Ameaçou de bater nela, de coisar nela, mostrar o processo, mostrar tudo. Foi um arrumo de mulher para rua, todo negócio do ele não. E aí sai a pesquisa. O Bolsonaro caiu quantos pontos? Nenhum. Ficou igual? Não, subiu 4. Mas que explica isso, Castilho? Eu explico para você. Talvez o Bolsonaro tivesse mais do que está aí na pesquisa de hoje. Mas eles não colocavam. Você está entendendo? Ele podia ter 36, ele não estava colocando, né? Mas como está faltando 3 dias para ser ferida a eleição, 4 dias para ser ferida a eleição, eles não podem mais mentir. Eles têm que voltar para o normal. Aí eles colocaram. Aí ele subiu 4. Talvez, Luiz. Ele já tivesse com 4 há muito tempo. Ele já tivesse com 4 há muito tempo. Ele já estava com uns 30% há muito tempo. Você está entendendo? Eles seguraram ele com 28, então... 2 para cima, 2 para baixo, ele podia estar com 26 ou podia estar com 30. Porque a margem do erro não é a margem do erro, é a margem do ganho. A pesquisa ela tem margem, para eles poderem manobrar a margem, 4 pontos percentual a margem. Se ele diz, o Bolsonaro tem 28, mas pode ter 32, ele já tem 32, só que eles tiram. Aí eles botam para baixo, para a margem. Aí por que não fizeram agora, Castilho? Porque o cara... Não pode mais fazer, não, mas nós estamos na semana da eleição, tem que aferir. E ele não pode subir de uma vez.
Ele não pode justificar a mudança de uma vez, não. Por isso que você estranhou, e todo mundo estranhou. O natural era o Bolsonaro ter caído, nessa agora ele começar a se recuperar, não, e ele cresceu. Então, é bom te discutir essas coisas, porque, na realidade, nós somos um bando de cordeirinho indo para o matadouro. Pesquisa é a coisa mais nefasta que tem contra a democracia brasileira. Já disse isso aqui muitas vezes. Muitas vezes. A democracia brasileira, ela é apunhalada todo ano de eleição pelas pesquisas. Porque o cidadão brasileiro ele é induzido para votar onde eles querem. Ele é induzido. Induzido. Você não tem direito de escolha. Isso está errado. Você já pensou se a eleição como era linda? Se a gente fosse agora domingo para as eleições, como a gente vai agora domingo votar, e ninguém soubesse nada. O Amoedo tivesse esperança de ganhar, o Meirelles tivesse esperança de ganhar, o Ciro tivesse esperança de ganhar, o Álvaro Dias com esperança de ganhar. Né? Aí todo mundo é lá feliz, cara. Porque todo mundo tinha esperança de ganhar. Você ia feliz com o seu candidato, você não sabia o que era que podia acontecer. Você escolheu o seu candidato livremente. Não. A Bandeirantes que ela está fazendo dois blocos separados. Um para o Haddad, outro para o Bolsonaro. Aí depois ela mostra os outros. Mostra o Ciro, mostra o Alckmin, mostra a Marina. Aí depois, os outros lá de baixo, ela cita o nome. Quer dizer, e eu vi hoje o Boixá no rádio falando que a legislação é errada, obrigar a imprensa a acompanhar esses candidatos da Nica. Não, Boixá, não é errada não. Porque a imprensa, eu faço imprensa, infelizmente tem muita gente, o Ricardo Boixá, que faz televisão com interesse. As principais televisões do Brasil vivem de interesse. E o senhor sabe disso. Você imagine se isso fosse livre. Vocês escolhiam o candidato de vocês, está debaixo do braço, cara. Está debaixo do braço. Vocês não respeitam a escolha do cidadão, não. A escolha da cidadania, não. Esse é o grande problema, né? Infelizmente, né, Luiz? Carlos, eu quero só mudar um pouco aqui o formato em relação aos nossos programas antigos. Você me permite? Não, pode falar. Diga aí. Porque a gente sempre começa falando dos primeiros colocados, vamos por último. Vamos fazer só uma inversão agora. Vamos falar rapidamente daqueles candidatos que literalmente não têm mais chance, tá certo? Segundo as pesquisas, viu? Nessa pesquisa do Ibope, com mais de 3 mil entrevistados em todo o Brasil, vamos lá. O Emael não pontuou. Já esperava. Romulo Lau não pontuou. Vera Lúcia não pontuou. Guilherme Boulos não pontuou. Cabo Daciolo, 1%. Álvaro Dias, Podemos, 1%. É impressionante o Boulos, né, Luiz? Mas o Álvaro Dias, que se mantinha ali entre 2 a 4, eu acho que desabou. É o voto útil. Isso é interessante, por que eu quero chegar a esse ponto? Esse eleitor que está abandonando o Álvaro Dias é Bolsonaro. Não tem saída não. Contra a corrupção. É Bolsonaro. É um eleitor que decidiu abandoná-lo, porque o Henrique Meirelles está com 2%. Quer dizer, dentro da margem ele pode estar com 0%. Está entendendo? Também outro candidato que está literalmente se esvaindo. O João Amoedo, que era um candidato que vinha em crescimento, variando entre 2, 4, 5, dessa vez foi para 2. Bom, você viu que a eleição, como pesquisa é mentirosa, onde eles têm interesse. Vou dizer o porquê para você que eles têm interesse. Até o telefone tocou, não vim falar mal deles. Mas é porque o BTG Pontual fez uma pesquisa agora, há 2 dias atrás. Botou o Amoedo com 5. E desceu o Ciro para 7. Sabe por quê? Porque o Ciro fala mal dos bancos. Aí ela desce o cara falar mal do banco. E o Amoedo é o candidato dos bancos. Eu não tenho dúvida que eu já lhe conheço há um bom tempo, mas você foi uma das pessoas que eu mais vi criticar o BGT Pontual. Mas, meu irmão... Não concordo com você, não, mas é porque... eu concordo com você. É porque sai fora do esquadro. Se eles fizessem essa pesquisa dentro do esquadro, é igual aquela pesquisa do Census, foi? Encomendada pela CUT? Não, Vox Populi. O Vox Populi encomendada pela CUT para favorecer o Haddad, é igual aquela pesquisa do Haddad. Totalmente fora de contacência. Então eu também acho. É porque aqui o Luiz e eu, nós estamos seguindo aqui o Ibope. Porque ela é quase que... E nós estamos dando uma curva. Nós temos que seguir as pesquisas com
com a linha. A gente mostra o gráfico. No gráfico, nós temos que seguir com a coerência, porque senão você não consegue avaliar pesquisa a pesquisa, né, Luiz? No segundo bloco, a gente continua agora. Eu ia pedir para você dar uma paradinha aí. A gente está falando dos de baixo, os de baixo estão se acabando porque os de cima estão subindo. Isso é natural. A pesquisa é 100%. Se cresce lá em cima, alguém tem que perder, tá certo? Instante só, não sai daí não, eu volto já já. Me aguarde. A Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa Hora da Verdade, na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay, e na sua Litoral TV, canal 5 da NET. Um dia eu estou precisando aqui, nós vamos ter um retorno aqui do som, que é para você ter um som de qualidade na sua televisão. Estamos prometendo aqui o nosso cinegrafista aqui, tá certo? Luiz, deixa eu te perguntar aqui, tu tinha parado aonde aí? Marina Silva. Pronto, vamos lá. Marina Silva, literalmente, eu acho que ela chegou no patamar mínimo dela. Para quem já teve 22 milhões de votos. 20% na eleição de 2010 e 22% na eleição de 2014, ela está agora com 4%. Podendo, dentro da margem de erro, estar com 2% só. Ou 6%. Quer dizer... É lamentável. Lamentável. Agora, lamentável não é isso. Lamentável é toda uma movimentação de setores da rede e do Partido Verde que acreditaram que poderia sim fazer um apoio a Ciro Gomes e ela abortar. Porque, na hora dessa, a Marina Silva declarando apoio a um candidato mais competitivo... Mas isso houve? Houve. E ela abortou o processo. Quando? Em que semana aconteceu isso? Isso aconteceu de terça para quarta-feira dessa semana. Isso criou um mal-estar dentro da própria rede do Partido Verde. Quer dizer que a rede queria isso? Setores da rede do Partido Verde achavam que era interessante. Era interessante para eles, cara. Eles iriam evitar que eles que são de centro, evitar que haja um governo de extremos, né? É porque é o seguinte, Carlos Frederico. O crescimento do Bolsonaro em alguns aspectos e do Haddad veio dos eleitores da Marina. Marina, 3 semanas atrás, tinha 16% a 15%. É ela que foi a mais desidratada. O Geraldo Alckmin, nós vamos conversar agora, sempre esteve em um dígito. Ele dificilmente alcançava... Mas ele agora vai descer, irmãozinho. Mas por quê? Porque, vocês têm uma ideia, telespectador? O Paraná Pesquisa fez na segunda ou terça-feira, fez uma pesquisa só no estado de São Paulo. Ele tem 12%. Entre os paulistas. 12%. Não, a situação dele lá é muito ruim, que ele não sai de lá. Fernando Haddad tem 14%. A situação dele é tão ruim, Luiz, que ele não sai de lá. Todo dia ele está em São Paulo. Mas o pior é que só nessa semana, a bancada ruralista, que está toda dentro do Centrão, apoiou Jair Bolsonaro. A bancada da Bíblia, e a bancada que nós chamamos da bala, da segurança pública, também apoiou Jair Messias Bolsonaro. E parece que uma das principais a principal entidade ligada ao agronegócio também já apoiou. E a indústria. A indústria também. A indústria, agronegócio e a indústria também. Que estavam ligadas a eles, umbilicalmente aí, porque são ligadas ao Centrão, e se largaram. Olha, se o Dória, macho, o Dória tá voltando a ter um voto Bolsonaro, né? Carlinhos, você em São Paulo? Você me deu uma explicação que eu achei fabuloso no seu programa da AM Cidade, que passa de 9 às 10 horas da manhã, de segunda a sexta. Você me disse uma coisa interessante. Ana Amélia, vice de Geraldo Alckmin, agronegócio. Cátia Abreu, vice do Ciro, agronegócio. Só que Geraldo Alckmin e Ciro viram o processo verticalizado, achando que, fechando um acordo com os setores da cúpula, as bases iam seguir. Não aconteceu isso. Não é um aconteceu movimento nada, horizontal. É um movimento horizontal, onde os fazendeiros apoiaram Bolsonaro, os evangélicos, independente dos pastores, já estão acompanhando o voto pró-Bolsonaro, tá certo?
o discurso da segurança pública Não, mas os é evangélicos, monopólio. independente dos pastores, tem uma coisa muito maior em termos de evangelho. A maior igreja evangélica do país é a Universal. Neopentecostal, né? E o Edir Macedo declarou voto ao Logo Bolsonaro. depois do movimento ele não. Então, logo depois do movimento ele não. O movimento ele não, em vez de ser uma coisa que Ajudar a Haddad. ajudasse o Haddad, piorou. Porque essa política está sendo feita em cima de extremo. Para você poder entender o que é que está acontecendo, você não consegue. Deixa eu lhe dizer como é que está saindo esse voto aí, essa massa votando. É mais ou menos uma pessoa que está decepcionada com a vida e não acredita mais em nada. É o voto do Bolsonaro, é o eleitor brasileiro. Por exemplo, no momento em que a televisão, você está vendo a televisão e eu estou dizendo para você que ele roubou o cofre, que ele enganou a mulher, que ele bateu na mulher, que ele deu uma pisa no aí, que o cara vota no Bolsonaro. Porque ele acha que essas pessoas que passam isso são as pessoas que estão mentindo. Porque o tempo todo ele viu as pessoas mentindo. Quando um político Eu não tinha visto por essa percepção. Mas é exatamente por isso. Exatamente quando você diz assim, olha, esse cara não presta. As pessoas sabem, pelo que ela ouviu e viu durante 4 anos a Globo desconstruindo todo mundo, que eu falava aqui todo dia. A Globo está desconstruindo a classe política, inclusive os bons e os ruins, ao ponto de ninguém botar nada no lugar. Que aconteceu? O povo está botando o Bolsonaro no lugar. Não existe espaço vazio. Por quê? Porque o povo vê que toda essa estrutura está contra ele. Se está contra ele, o povo acha. É porque ele vai desmanchar essa estrutura que é mentirosa. E podre. Então ele é o cara. Entendeu? Pode até que isso seja verdade, pode ser não ser verdade. Estou explicando como nasce esse sentimento. É o sentimento que nós discutimos no começo do primeiro Pronto, bloco. é o sentimento da negação. E a fé. Você identificou que existe um sistema. O sistema ele engloba o quê? Ele engloba banco, engloba político, engloba governo, engloba meio de comunicação. Se os bancos, se o governo, se os meios de comunicação, se os políticos estão contra aquela pessoa, é o sistema que sempre explorou que está contra aquela pessoa. Então aquela pessoa é boa. Eu vou votar nela porque ela vai ser contra o sistema. É por isso que o eleitor do Bolsonaro é convicto. É por isso que ninguém tira o eleitor do Bolsonaro. Por quê? Por conta dessa constatação que a desconstrução do homem público fez. Pode estar o homem público agora, nesse momento, olhando para você, como eu estou olhando aqui nessa televisão, na sua televisão, olhando para o seu olho aqui, falando a verdade, dizendo para você, me deu uma chance, eu tenho experiência, eu tenho vocação, e você não vai acreditar. Não vai, por quê? Porque na sua cabeça só tem um cara que está sendo contra o sistema. E esse cara é o Bolsonaro. Aí eu não estou dizendo que você acertou votando no Bolsonaro. Eu estou dizendo por que é que você está votando nele. E você pode estar acertando em cheio e você pode estar redondamente enganado. Quem vai dizer é o tempo. Não é a avaliação que eu, Cássio Dirico, faço. Não é? Porque eu faço avaliação em cima da vida total do cara, da experiência total dele, da capacidade de trabalho total dele e da história de vida dele, inclusive como marido, inclusive como pai, inclusive como religião, inclusive como político, inclusive como administrador, inclusive como a postura ética. É assim que eu faço a minha avaliação, eu, Cássio Dirico. Quando eu digo para você assim, olha, uma das pessoas mais dignas para ser candidata a presidente do Brasil é a Marina, por quê? Porque ela é uma mulher com uma religião definida, apesar de não ser a minha, mas é evangélica, mas uma religião definida, uma mulher que acredita em Deus, para mim é importante. Seriedade. É uma mulher séria, sem ter uma denúncia. É uma mulher que já foi ministra 8 anos, foi senadora, não tem uma denúncia, nada contra. É uma mulher que foi analfabeta até os 16 anos, que sofreu, que foi empregada doméstica, que foi um bocado de coisa, e conseguiu estudar. E muito mais bonita a história de vida dela do que a do Lula. Porque o Lula não teve coragem de estudar e ela teve. E hoje é uma mulher respeitada, com conhecimento do mundo todo. Estou fazendo essa elogio para dizer o quê? Para dizer, é um dos motivos que você escolhe o seu candidato. Você escolhe por esse motivo. Então, são líderes natos. Como é um líder nato? O Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que ele estava lá na direita, sozinho, isolado durante 7 anos. 7 mandatos. Porque o que o Bolsonaro pensava, só quem pensava era ele.
Chegou um momento que o povo brasileiro cansou e foi pegar o cara que pensava. Ele é original. Pronto. E ele é uma liderança data. A gente pode até não concordar com o pensamento dele, mas ele é original. Em algumas coisas... Ele Quer ver uma coisa que o Bolsonaro fez e nunca ninguém teve coragem de fazer? Ser contra o politicamente correto. Qual é o politicamente correto? Eu dizer, pá, aquele cara ali tem um jeito assim, sei o quê, não, ele vai dizer o que é que o cara é. Ele não está preocupado em dizer uma coisa que agrade os outros, vai desagradar, não. Mas só que tem um detalhe aí importante. O cidadão, um homem comum brasileiro, se identificou com esse discurso. É isso que eu estou dizendo. Esse discurso do Bolsonaro, Luiz, há 4 anos atrás, o cara não saía de 2 pontos. Não era piada. Mas o Ciro perdeu a eleição. Olha, presta atenção. O Ciro perdeu a eleição. Qual foi o ano, Luiz? 2002. 2002. Do que é o papel da mulher dele na Pronto. na Por que é que fizeram essa pergunta para ele e respondeu dessa forma? Vou dizer para vocês por quê. Porque a Patrícia Pilar, na época, era o auge, era a atriz mais importante da Globo. Tinha uma novela chamada Rei do Gado, e era a novela de maior índice de audiência na televisão brasileira. E foi justamente na época da eleição que terminou essa novela, e a Patrícia Pilar era a figura mais importante da Globo na época. E os repórteres estavam insinuando que o Ciro passou a conviver com ela e namorar com ela para usar a mesma para a imagem, alavancar. A imagem dela para alavancar a campanha dele. Ele se irritou com isso. E quando os repórteres, e eram adversários pautados para irritá-lo, sentiram que aquela pergunta irritava eles, não pararam de fazer. Num dado momento, fizeram essa pergunta para ele. Ele falando do coisa e a sua mulher, qual é o papel dela? O senhor está namorando com ela? O senhor é para lhe ajudar aqui no Sul? É para o senhor ter voto aqui na região? Para o senhor ter voto dos artistas? O senhor se... Aí ele, de uma forma muito ráspera, ele disse, olha, você sabe qual é o papel da minha mulher? Dormir comigo. E isso destruiu o Ciro. Porque as feministas disseram que o papel... E ele era um machista. Né? Era um machista. E era um machista que estava dizendo que o papel da mulher era só dormir com ele. E o Lula disse que as mulheres tinham um grilhão duro, né? E aí, ninguém falou nada. Não, pois é. Aí o que é que aconteceu? O Ciro disse isso, o Ciro estava em segundo colocado. Despencou. Em 3 dias desabou. O Bolsonaro insinuaram que ele tinha recebia um dinheiro do auxílio moradia tendo apartamento. Como deputado federal, tem direito. Você sabe qual foi a resposta dele? O dinheiro... Por que só usa esse dinheiro do auxílio? Eu uso para comer gente. Qual a resposta da Folha de São Paulo? A resposta da Folha de São Paulo. Estou usando a expressão dele, não estou falando... Não é mentira, não. Não, estou dizendo a expressão dele. E o Bolsonaro perdeu algum ponto com isso? Nada. Chegou na Globo News e quando falaram da questão homossexuais, ele olhou para 2 repórteres e disse, olha, se vocês vivem junto e tal, isso não me interessa. Entendeu? Então chegou um momento diferente da população brasileira. É outra história. E ele captou isso e deu certo, cara. Então ele tem a liderança dele, né, Luiz? Vamos aqui só rapidamente falar para mim, uma candidatura que literalmente desapareceu. Geraldo Alckmin. É impressionante como o cara monta a maior estrutura dos últimos 20 anos de coligação, o maior fundo partidário e eleitoral, e o cara literalmente briga para ver se não se diminui cada vez mais no processo eleitoral. Tu pensa que eu tô admirado com isso? Não, você eu já sabia. Desde o princípio você colocava que o Ciro pulou um fogo quando não fechou com o Centrão. Centrão. Eu já sabia. O Ciro só tá com isso aí porque não ficou com o Centrão. Senão tá acontecendo a mesma coisa. Se eu falei que as pessoas votam contra tudo isso para negar, quem é a primeira coisa para ser negada nesse país, Luiz? É o Centrão, cara. O Centrão que destruiu esse país nesses anos. Atraso, né? É o atraso. Então pronto. É que eles não esperavam, né? Eles pensavam que ia ser a mesma cartilha de sempre, né? Agora você falou uma coisa que eu quero lhe perguntar. Você vê uma coisa interessante. Como é que surgiu o Geraldo Alckmin na política brasileira? Você vê o que você sabe de tudo. Não estou dizendo. Mas você sabe o que eu acho que é interessante? Mas aí eu vou retornar. Os deputados do Centrão estão apoiando o menino, o Jair Bolsonaro agora na reta final. E é um dado positivo. Pelo menos que se ele ganhar a eleição, que chegar lá, ele vai ter um congresso com ele. Estou dizendo para você como é que é interessante. Agora, na reta final, a própria imprensa
trabalha como se isso fosse algo positivo. Hoje é positivo, porque ele já está lá no segundo turno. Geraldo Alckmin foi prefeito do interior de São Paulo, deputado estadual, deputado federal. Mário Covas perdeu a eleição de 90. Em 94, colocou alguém que ele achava que poderia trazer voto do interior, porque o Mário Covas tinha o voto da Grande São Paulo. Ele escolheu. Ele era prefeito de Pindamonhangaba? Mas na época deputado federal. E aí ele colocou como vice. Em 98, o Mário Covas já com câncer adiantado... O Geraldo Alckmin assumiu. Desculpa, não. O Mário Covas com câncer avançado manteve o Geraldo Alckmin como seu vice. A partir de 99, do segundo mandato de Mário Covas, ele veio falecer em 2000. Literalmente, quem já governava era Geraldo Alckmin. Como vice? Como vice, mas era o cara que literalmente dava... Deixa eu lhe perguntar, você viu que ele não foi candidato a governador, porque surgiu na grande liderança. Ele não foi candidato a governador por isso. Ele não foi. Ele era prefeito da cidade interior, foi compor... estadual, foi compor uma vice, e qualquer pessoa pode compor uma vice, Olha, para você ter ideia, a Manuela Dávila é vice, pode virar presidente da República, para você ter ideia. Né? Qualquer pessoa pode compor a vice. O general Mourão, que nunca fez política da vida dele, é o vice do Bolsonaro, pode ser vice-presidente da República, então qualquer um pode ser vice. E ele foi vice, de vice ele virou governador, por isso que ele apareceu. Não é uma liderança nata. Entendeu? Não. A mesma coisa, o Ciro Gomes é uma liderança nata. Ele não foi vice, o Ciro Gomes foi um cara que foi candidato a deputado, aí ficou suplente, um deputado morreu, ele assumiu, como deputado estadual, ele foi o deputado mais atuante e escolhido o melhor orador da Assembleia, e chamou a atenção de todos. Logo depois disso aí, o Tasso ficou tão impressionado com ele, que ele era adversário do governador do Tasso. O governador do Tasso era o Gonzaga Mota. E ele batia no Gonzaga Mota todo dia. E o Tasso foi lançado pelo Gonzaga Mota. E o Tasso pegou o maior adversário do candidato que elegeu ele e chamou para ser líder do governo dele. Ele foi tão bom como líder do governo que o Tasso pegou ele para ser candidato a prefeito de Fortaleza. E ele foi prefeito de Fortaleza. Como prefeito de Fortaleza, ele foi eleito o melhor prefeito do país. Aí o Tasso já tira ele de prefeito de Fortaleza e bota para ser governador antes de terminar o mandato de prefeito de Fortaleza. Porque ele foi o melhor prefeito do país. E naquela época todo mundo achava que era o Sérgio Machado. Pronto. Aí ele tira o Sérgio Machado, bota o Ciro para ser candidato a governador. O Ciro ganha a eleição para governador e é eleito o melhor governador do país 3 vezes seguidas. 3 anos seguidos. Aí o resto da história você sabe, vira ministro da Fazenda, por aí vai. Então, é uma liderança nata, como a Marina é uma liderança nata, como o Bolsonaro é uma liderança nata. Eu não posso dizer o mesmo do Alckmin, eu não posso dizer o mesmo do Haddad. O Haddad não existia politicamente. O Haddad, ele nasceu politicamente prefeito de São Paulo. Por quê? Porque o Lula pegou ele, você vai ser prefeito de São Paulo, e virou prefeito de São Paulo. Antes disso ele foi o quê? Ministro, né? Mas uma coisa... Ministro. Quer dizer, a Dilma não é uma liderança nata. A Dilma, o Lula pegou para você vai ser presidente. Né? Então, é um dos motivos que você precisa analisar a liderança nata ou não, a vocação para ser para ter um cargo público ou não, né, Luiz? Antigamente, quando você dizia que um candidato estava isolado, abandonado pelo partido, era cristianizado. Foi um candidato que disputou para a presidência da República e o próprio partido o abandonou. Aí criou esse termo. Agora não precisa mais não. Eu não quero dizer que o candidato foi abandonado pelos seus pares, vai lembrar logo do Geraldo Alckmin. Porque literalmente ele está só. Os palanques estaduais estão se esvaziando. Mas Luiz, eu não acho ruim isso não, sabe? Eu acho bom. Tudo isso está acontecendo para que os políticos brasileiros eles façam uma reflexão, mas principalmente uma reciclagem. Mas, Carlinhos, é necessário. Eu vou para o rápido intervalo e volto já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Verdade. Sai daí não. Eu lhe aguardo. A Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa A Hora da Verdade, na sua TV+, canal 15 da Multiplay, na sua Litoral TV, canal
5 da NET, não é isso? Agora você não erra mais, não. Não, eu nunca mais. Litoral TV, Litoral TV, TV Litoral é a mesma coisa, né? Não, e o bom não é isso, não. Tu pode dizer, rapaz, não encontra a TV Litoral. Litoral TV, agora ele conta. Canal 5 da NET. Luiz... Vamos falar agora dos 3 candidatos que estão aí ainda participando da disputa, né, para ir para o segundo turno. O normal... É muito pouco que tem que falar. O Bolsonaro consolidadíssimo, né? Cresceu. Cresceu no momento que não ia. Vamos deixar o Ciro por último. Cresceu no momento que todo mundo pensava que ele ia cair. Né? Tinha gente da esquerda pensando que o Haddad ia subir, o Haddad estacionou e até baixou, né, Luiz? Em algumas pesquisas. E esse resultado do Haddad deu uma possibilidade do Bolsonaro sonhar e ganhar no primeiro turno. Porque o que é você ganhar no primeiro turno? É a soma dos demais, né? Ele subindo, diminuindo os outros, por exemplo, existiu... Hoje são mais de 10 pontos, né, Luiz? Mais de 10 pontos? Menos de 10 pontos. Hein? Não, hoje, é mais de 10 pontos hoje, não, mais de 10 pontos. Entre o Bolsonaro e o Haddad. Era menos. Agora, é mais de 10 pontos. Então, o que é que acontece? É uma margem importante para que o Bolsonaro pegue os votos do Haddad, coloque junto os votos do Ciro, e esses dois ele já conseguiu juntar. Esses 32% que ele tem no Ibope... Vale os votos dele, do Ciro e do Haddad. Na pesquisa estimulada, esses 32%, no voto útil, quando você tira abstenção, nulos e tal, ele chega a 38 a 40. Só então, que ele já está... que os outros também crescem, né, Luiz? Não, mas tudo bem, mas o que está acontecendo? O que os analistas políticos, pela primeira vez, estão falando? A chance de haver a chance de o Bolsonaro ganhar no segundo turno, ou no primeiro turno, existe, é em torno de 25%. É remota? Mas 25% não é tão remoto, não. Não, é remota em alguns aspectos? Mas não é impossível. Por quê? Porque quando nós falamos no primeiro bloco e no segundo bloco, vamos lá. Nas últimas horas, ele recebeu o apoio da grande maioria do público evangélico, tanto pentecostal como neopentecostal, tradicional. Recebeu apoio aberto dos parlamentares ligados à Igreja Católica, assim também como dos espíritas kardecistas. E o mais importante, deputados que trabalham tanto na área do agronegócio, como na área empresarial e também da área de segurança pública, também estão dizendo que vão votar nele. Quer dizer, existe um voto silencioso que está vindo. E aquilo que eu queria abordar com você no segundo bloco, mas não deu tempo. É simples e objetivo. A chave da vitória de Jair Messias Bolsonaro é 2 estados, Minas Gerais e São Paulo. Se ele conseguir crescer e tirar mais votos nesses 2 estados, porque ele vai tirar no resto do Brasil, ele vai crescer a votação, sim. É remota? Mas ele pode estar chegando na véspera do segundo turno em torno de 34% a 36% dos votos estimulados. Quer dizer, mais de 40% dos votos válidos. O que acerta essa história, e é muito claro, você entendeu, é o seguinte: ele não define essa eleição no primeiro turno ainda por conta do eleitorado feminino. Se não fosse o eleitorado feminino, porque ele vai muito bem no eleitorado masculino. Classe média alta. Ele vai muito bem na classe média alta. Escolarizado. Ele melhorou a classe média, com o pessoal do segundo grau, ele melhorou. Ele estava muito ruim com a população mais pobre e o pessoal de ensino fundamental, e ele melhorou. Ele era fraco no Nordeste, melhorou demais no Nordeste nessas últimas pesquisas. Se você olhar... Aqui eu vou pedir licença a você. As manifestações que a gente vê aqui na nossa capital... E a prova maior disso é o que a gente está vendo aqui. Você está vendo, eu estou vendo no dia a dia no interior e na capital. Então ele melhorou muito no Nordeste, do mesmo jeito que ele melhorou no Ceará, que tem um candidato a presidente daqui. Você imagina nos outros locais que não tem. Né? Você imagina nos outros locais que não tem um candidato... da terra. O Rio Grande do Norte não tem um presidente do Rio Grande do Norte, o Piauí não tem um presidente do Piauí, como a gente tem aqui no Ceará. E ele melhorou aqui a situação dele muito. Então, para você ver, a única coisa que impede de eu, Luiz, fazer uma análise aqui e dizer que o Bolsonaro tem 50% de chance de ganhar no primeiro turno, sabe qual é? É o voto feminino. Agora, por erro de quem? Do próprio Bolsonaro.
comunicação. Ele mesmo conduziu mal a campanha, não soube se expressar durante a campanha e não fez a defesa que tinha que ser feita das mulheres, porque um dos principais problemas do Brasil hoje é o feminicídio. O que está se matando de mulheres jovens e adolescentes nesse país é uma coisa fora do normal. Estupro e assassinato é uma coisa fora do normal. A pedofilia com os meninos. Que precisa de proteção. Mas, cara, a campanha e ele errou demais nesse processo. Tudo que o Luiz disse aí é verdade. Agora, se olhando essas pesquisas por dentro, eu tive a paciência de olhar, você vai ver que ele cresceu no Nordeste, ele cresceu no Sul, ele cresceu no Sudeste, ele cresceu... Porque antes, o voto do Bolsonaro, como eu já falei aqui, eu, Luiz, várias vezes, o voto do Bolsonaro ele era definido da seguinte maneira: era o eleitor masculino da classe média alta. Da classe média média e classe média alta, pronto. Era o eleitor do Bolsonaro. Por isso que ele chegava a 12, 13, pronto, entendeu? Então ele foi mudando paradigmas. Era o jovem. O eleitor, na minha faixa etária de 50 anos, não votava no Bolsonaro. Não votava no Bolsonaro. Aí eu vou hoje foi agregado. Hoje o eleitor de 50 anos, segundo a última pesquisa... Só terminar... Deixa eu lhe corrigir. Tinha vergonha. Pronto. A nossa geração tinha vergonha. Talvez tivesse vergonha, mas a diretora do Ibope disse claramente que nos últimos movimentos, o eleitor de 50 anos foi se definindo nos últimos 10 dias. O eleitor de 50 anos. Das últimas 72 horas. O cara que tem uma média... Por exemplo, se você olhar a estratificação da campanha do Bolsonaro, você olhar, ela é o seguinte, ó. O cara que ganha mais de 10 salários mínimos. Pronto. É o cara que ganha mais de 10 salários mínimos, é o cara que é nível superior, e geralmente o cara que eu estou falando é homem mesmo. É o homem que ganha mais de 10 salários mínimos, é o homem que é de nível superior. Aí é desse jeito. Aí vai descendo aqui, os votos dele vão diminuindo. Aqui tá o eleitor dele. Aí vai descendo o voto dele de menor aqui. Qual é? O voto dele menor, onde ele tem menos, é o ensino fundamental, é as pessoas de menos escolaridade. O eleitor do Haddad é inversamente ao contrário. Esse aqui em cima, quem é? Pessoal que não tem escolaridade, pessoal do ensino fundamental. Quem é aqui? Na maioria deles, mulheres. Ensino fundamental e mulheres que ganham pouco, até 3 salários mínimos ou menos de 3 salários mínimos. Então é a população mais pobre e mais desinformada que vota no Haddad. E embaixo aqui, bem pouquinho o pessoal de nível superior. O Ciro é nivelado. O Ciro tem as 3 classes iguais. Nível superior, nível médio, tanto. Ele tem uma coisa parecida com o Bolsonaro. O pessoal de nível superior é uma das partes mais altas dele, entendeu? Mas as mulheres o eleitorado muito mais mulher do que o Bolsonaro. Carlos. Então, para você entender, agora, o peso do Bolsonaro é sul, centro-oeste, norte é pesado, centro-oeste é bom, sul e sudeste é bom, onde ele era pior no Nordeste. E ele cresceu no Nordeste. Carlinhos. Cresceu muito. No sul do Brasil também ele está muito bem. Deixa eu ser bem objetivo com você. Para onde vai Fernando Haddad? Fernando Haddad entrou na sua encruzilhada, né? Fernando Haddad tem um problema muito sério. Primeiro que ele não pensou, e ninguém avisou para ele, que ele ia crescer rápido. Porque quem vota no Lula vota no Haddad. Mas também quem não vota no Lula de jeito nenhum, também não vota. Não vota no Haddad de jeito nenhum. E ele saiu de 4 para 21 e foi com a rejeição para 45 ou para 42. A rejeição dele tá quase a mesma rejeição do 38. É quase a mesma rejeição. É quase a mesma rejeição do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro já conquistou o eleitorado. E ele não, porque quem corre na faixa da direita sozinho? Bolsonaro. Ele não corre na esquerda sozinho. Tem Marina, tem Ciro, né? Tem um pessoal, e esse pessoal não foi para ele. Por que não vai, Cássio Dirico? Porque esse pessoal não quer votar no Lula. Por conta da taxa de rejeição. Mas não é o Lula, não é o Haddad não é o Lula. É a mesma coisa. Então, é o cálculo mal feito. E o pior de tudo, eles chegaram rápido lá e a arrogância já aflorou, né, Luiz? A arrogância já aflorou. Quando aflorou a arrogância, aí foi que a rejeição subiu. Né? O que fizeram com o Ciro,
desconstruíram a candidatura do Ciro. Você viu aquele debate? Quem disse isso? O Álvaro Dias, cara. Né? Na história de uma mala com dinheiro para não sei para onde, para Maranhão, né? Não foi Álvaro Dias, Luiz? Falou? Exatamente. Pois é. Cara. Então, o Haddad tem um problema muito sério. Outra coisa muito séria que eles não entenderam. Não entenderam ainda. E precisam entender. Eles não vão conseguir forçar a população brasileira uma maneira de ser e de assimilação na questão sexual do jeito que eles acham que deve ser. O Carlos teria que interromper. E um dos principais motivos que a esquerda brasileira está com problema é a questão dos costumes, a questão sexual e a questão religiosa. Ninguém está nem discutindo saúde, ninguém está nem discutindo educação, ninguém está nem discutindo violência. Veja, a rejeição ao Haddad e a aceitação ao Bolsonaro, uma das coisas principais é a questão da sexualidade e a questão da religião. Teve aquele movimento ô Luiz, das vadias, que é uma coisa horrível, a depravação e quebrando imagens de Nossa Senhora, e teve aquele negócio, botaram Jesus Cristo como travesti, nessas paradas gays. Tudo isso agrediu uma sociedade que não estava fazendo nada contra eles. Eles não respeitaram o direito delas serem do jeito que são. E o que foi que aconteceu? Contaminou a campanha do O que aconteceu? O movimento é entranhado no movimento de esquerda e é entranhado na candidatura deles, Luiz. E é mais ligado ao pessoal. É ligado ao pessoal, mas também é ligado a eles. Não, é mais ligado ao pessoal. O PT se deixou contaminar pelo PCdoB também. Mas especificamente o pessoal. É isso que eu digo que ele deixou se contaminar. Carlinhos, bem rapidamente, que a gente está chegando no final do programa, o ex-ministro e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, afirmou que o perfil do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, por ser um cara mais aguerrido e mais intempestivo, poderia contemplar melhor a expectativa dos eleitores que preferem um candidato à presidência da República com perfil retardo e que bata na mesa. Olha. Isso foi dito quando? Isso foi dito na última quarta-feira. Já com a candidatura do Haddad subindo? Na realidade, eu acho que há setores internos do PT que acreditam que a própria candidatura do Haddad começa a fazer água. Então, o que eu quero chegar? Não dá tempo mais para nada, né? O Jacques Wagner, na minha avaliação, também já está deslumbrando uma provável desfecho de vitória do Jair Bolsonaro. Mas deixa eu terminar. É um homem inteligente, é um homem que conhece que é administração pública, porque ele foi governador eleito e reeleito no primeiro turno. Ele teria um perfil muito mais aceitável de liderança do que o do Haddad. E ele sempre apontou que o PT poderia abrir mão da candidatura para apoiar o Ciro Gomes. Ele sempre foi uma voz nesse aspecto muito coisa coerente. Que não adianta mais, né? O Ciro Gomes, enquanto o nosso telespectador estiver assistindo esse programa, ele estará se preparando para o debate da Rede Globo. Eu acho que diferente do debate da Record, eu acho que ele não deve se preocupar muito com Jair Messias Bolsonaro, não. Eu acho que o Ciro deve... Mas é claro, Luiz, é mais do que ele, claro. A chance dele chegar no segundo turno é o voto útil vindo do Haddad. É desidratar o Haddad. O Nordeste, o Haddad, principalmente. É o voto dele. Foi o cara que tirou os votos dele. Esses votos... O Ciro estaria lá, com certeza, se não tivesse sido inventada a candidatura do Haddad. E a candidatura do Haddad foi inventada no processo de desconstrução do Ciro. Não foi uma coisa que surgiu natural, e surgiu natural pela liderança do Lula, e cresceu com a liderança do Lula. Não. O processo de formação da candidatura do Haddad foi feito em cima de chantagem. Criaram problema pro Ciro aqui com o Eunício, no Ceará, que ele disse, criaram problema aqui, forçaram a barra pro PT do Ceará, que é aliado ao Ciro há anos, forçaram a barra para ele votar no Eunício, coisa que prejudicava diretamente a candidatura do Ciro. E o Ciro teve a coragem desde o início de... Senador Zé Pimentel. Zé Pimentel que diga. Fizeram... Você contou aqui a história lá de Pernambuco. Que pegaram a candidatura de uma pessoa que ia ganhar o governo de Pernambuco. Sacrificaram ela, a vereadora, né? Que ganhava desse candidato aí. Sacrificaram ela para dizer, olha... Marina Reis, neta do Miguel Arraes. Se você não vai ser candidata...
A gente tira a candidatura dela, mas você tem que votar no Haddad, você não pode votar no Ciro. Perderam o governo de Pernambuco para derrotar o Ciro. Fizeram a mesma coisa com o vice-governador, ex-vice-governador, agora o governador de São Paulo do PSB. Márcio França, que ele votar no Ciro, não votou porque é chantagem também, porque senão ele perderia o apoio lá na candidatura dele, do PT. Então, meu irmão, eu fico impressionado. Como é que o Ciro Gomes ainda disse e pode apoiar esse pessoal? Eu fico impressionado. Aí você faz um comentário nesses dias, tanto no seu programa Você quanto sabe no seu qual blog. você sabe qual é o pior agora, Luiz? É que eles estão dizendo que vão fazer a última carreata na sexta-feira, amanhã, né? No Ceará, em cima do Ciro. Tem o Brasil todo para fazer, o Haddad é paulista. Vão fazer no Ceará, em cima do Ciro. O Ciro vai estar sexta-feira em Sobral fazer a carreata dele. Eles vão fazer aqui no Ceará, para competir com o Ciro aqui no Ceará. Quer dizer, eles tratam o Ciro como inimigo. Como inimigo não, como um inimigo mesmo, não é nem adversário. Como é que vocês querem depois que esse cara... Me perdoe, mas se o Ciro fizer isso, é muita subserviência. Eu acho muita subserviência. Eu acho que não deveria apoiar quem trata desse jeito. Uma coisa é adversário, outra coisa é inimigo. Porque o Ciro, nos últimos anos, tem dado apoiou o Lula no pior momento dele, do mensalão, né? Apoiou a Dilma, dizendo que era estabelhada, mas era uma mulher séria, né? Então, teve a coragem de defender coisa que não vai com a índole dele, coisa que petista não fez, né, Luiz? Verdade. Ele na minha avaliação, esse processo dessas últimas horas, antes do término do primeiro turno, o Ciro Gomes vai estar na grande encruzilhada, qual? Ser o porta-voz da coerência política e eleitoral e futuramente administrativa do país. Porque uma coisa eu lhe garanto, ele estaria hoje no segundo turno se o Lula não tivesse boicotado desde o início. Uma coisa você tem razão. Você agora, pega na minha mão, você agora disse uma coisa séria. O seu Haddad for para o segundo turno, ele tem que tratar muito bem o Ciro Gomes, porque se não tratar, ele não ganha essa eleição, não. Mas me perdoe, como você falou, o Ciro não teria mais condições. Mas ele vai atrás. E vão atrás, vão ter que pedir muita desculpa para que isso aconteça. Luiz, eu tenho 50 segundos. Lhe agradecer, meu irmão. E desejar a você uma boa votação. Que você consiga, no domingo, dia do meu aniversário, dia 7, você possa, através do seu voto, levar o nosso país a dias melhores. Esqueça, isso não é futebol. Futebol é outra coisa. Você tem que encarar que isso é uma coisa muito séria. E faça com a certeza. O seu voto é fundamental. A soma de cada um é que dá o futuro desse país, um futuro bom ou um futuro desastroso. Então, cuide do seu voto, vote com consciência, nos ajude a viver no nosso país. É a única coisa que a gente tem. Obrigado a você e até a próxima semana, se Deus quiser.